Graça e paz, boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos vós. Meus queridos, pela graça de Deus, nós estamos na quarta-feira para ministrarmos o estudo da Palavra de Deus, do culto doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Vitória de Santo Antão. Ainda estamos transmitindo os cultos da semana via aplicativos online, Cisco Webex, WhatsApp, Google Meet e outras plataformas para comunicarmos a palavra de Deus no meio da semana. No domingo, nós retornaremos, no próximo domingo, dia 5, retomaremos os cultos presenciais, seguindo as orientações do governo do estado de Pernambuco. E por isso, nós queremos desde já convidar você a estar conosco no próximo domingo e você precisa entrar em contato conosco para agendarmos a sua presença e quando chegarmos no nosso limite de 30% da ocupação do templo, então nós não poderemos mais agendar a presença dos irmãos, ficando para as semanas posteriores. Meus queridos, vamos à presença de Deus em oração. Vamos ler primeiramente o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 15 a 17, nos diz: Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar? Amado Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor, toma em Tua santa presença, em Tuas santas mãos, as nossas vidas. Vem perdoar os nossos pecados, lavar-nos com o sangue de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, e vem nos conceder Teu favor, Tua graça, Tua misericórdia sobre nós. Que o Teu Espírito esteja falando aos nossos corações, para que todos os Teus eleitos tenham a certeza da salvação em Jesus, nosso Senhor. Que o Teu Espírito esteja testificando em nossos corações que nós pertencemos a Ti. Por isso, te pedimos que o Senhor esteja operando em nossas vidas mediante esse estudo, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós temos, os irmãos que têm já nos acompanhado sabem que nós estamos estudando esse segundo caderno de verdades essenciais da fé cristã, de R.C. Sproul, da editora Cultura Cristã. E nós estamos na terceira parte desse caderno, que trata sobre a salvação. E uma das doutrinas que precisamos conhecer, compreender, é a doutrina da certeza da salvação. Nós precisamos ter certeza de nossa salvação em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E é muito possível, é possível alguém ter certeza de que está salvo? Esta é uma primeira pergunta que deixamos, mas na verdade deixamos não sem resposta. Alguém declarar que tem certeza da própria salvação pode parecer uma atitude de tremenda arrogância, de presunção, mas as Escrituras, a Bíblia Sagrada, nos desafia a fazer de nossa salvação uma questão de certeza absoluta. Nós precisamos, a partir das Escrituras, seguindo as orientações da Palavra de Deus, nós precisamos ter certeza, sim, da nossa salvação. O apóstolo Pedro, ele ordena: irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, o apóstolo Pedro, ele ordena que nós tenhamos a confirmação da nossa vocação, do nosso chamado em Cristo para a vida eterna em Jesus, a confirmação da nossa eleição, da nossa predestinação em Cristo Jesus para a vida eterna. Portanto, que nós tenhamos a certeza de que nós estamos salvos em Jesus Cristo, nosso Senhor. É nosso dever buscar
com diligência a certeza da nossa salvação. Compreenda isto. É meu dever, é seu dever como cristão, buscarmos com diligência a certeza da nossa salvação. E isso não é feito a partir de uma curiosidade indolente, preguiçosa quanto ao estado da nossa alma, mas por meio da promoção de nosso crescimento em santificação. Como é que eu posso ter certeza de que estou em Cristo, de que estou salvo, de que sou eleito e salvo em Cristo Jesus? Através do processo de santificação de nossas vidas, nós podemos confirmar a nossa eleição e vocação. Os cristãos que permanecem sem ter certeza da própria salvação estão sujeitos a toda sorte de dúvidas que paralisam seu caminhar com Cristo Jesus. Quando as pessoas têm dúvidas, elas ficam incertas e por causa da incerteza, elas acabam sendo paralisadas, acabam deixando de caminhar com Jesus, deixando de continuar na jornada cristã, porque eu não sei se eu estou salvo, então é melhor desistir mesmo. Né? E a dúvida é ruim. Tropeçam nas dúvidas e ficam vulneráveis aos ataques de Satanás. Por isso temos de buscar ter plena convicção, certeza da nossa salvação. Existem 4 posições possíveis com relação à nossa salvação, ou com relação à salvação. Primeira possibilidade com relação à salvação, a certeza da salvação. Posição número 1. Há pessoas que não estão salvas e sabem que não estão salvas. Então existem pessoas que não estão salvas e elas sabem, elas têm certeza que não estão salvas. Tais pessoas são conscientes da inimizade que mantém em seu coração contra Deus, contra o Criador, e claramente não querem nenhuma ligação com Jesus Cristo como seu Salvador. Elas não querem saber de Jesus. Não, eu estou bem como eu estou. Eu não sou salvo, não tenho certeza da minha salvação porque eu não sou salvo, não quero saber de Jesus, não quero saber de Deus. E elas têm a ousadia de declarar que não precisam de Cristo. Elas são ousadas, orgulhosas. Tais pessoas, com frequência, são francamente hostis ao Evangelho, são inimigas do Evangelho, trabalham contra o Evangelho. Elas sabem que não estão salvas e elas não querem saber de Jesus como Senhor de suas vidas. A posição número 2, há pessoas que estão salvas, mas não sabem que estão salvas. É curioso para você escutar isso? Mas há sim pessoas que estão salvas, mas elas não sabem que estão salvas. Elas não entenderam ainda que estão salvas, não compreenderam adequadamente o Evangelho, embora tenham conhecido a Cristo, recebido a Cristo como seu Salvador, mas não compreenderam ainda a questão da justificação pela fé, somente pela fé, e o Evangelho de Jesus na sua inteireza, mas elas estão salvas, mas não sabem que estão salvas. Estão realmente no estado de graça, mas não têm certeza de estarem em Cristo Jesus. Talvez estejam lutando contra alguns pecados em suas vidas e por causa dessa luta contínua, duvidam da própria salvação por causa de uma consciência perturbada pelo pecado, pela presença do pecado em suas vidas, porque ainda pecam contra Deus e elas acham que por causa disso não podem ter certeza da salvação ou não têm certeza da salvação e, portanto, elas não sabem que estão salvas. Neste grupo estão aqueles que ainda não têm certeza de que estão entre os eleitos de Deus. Então, tem pessoas que não estão salvas e sabem que não estão salvas. Tem um segundo grupo de pessoas que estão salvas, mas não sabem que estão salvas. E tem um terceiro grupo de pessoas que estão salvas e sabem que estão salvas. Este é o grupo dos que têm certeza da sua eleição e vocação em Jesus Cristo, têm certeza que receberam a Jesus pela fé e foram justificados pela fé e somente pela fé em Cristo Jesus, têm um entendimento claro, sólido,
do que a salvação requer e sabem que cumpriram as exigências de abraçarem somente a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e que pela graça de Deus em Cristo Jesus, pela obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, pela obediência de Cristo, pela morte de Cristo, pela ressurreição de Cristo, elas foram e estão justificadas, perdoadas de seus pecados, salvas em Jesus e sendo conduzidas pela fé no poder de Deus, sendo conduzidas eternamente seguras para o céu. Elas têm, portanto, consciência e um claro conhecimento da palavra de Deus. Elas creem também no testemunho interno do Espírito Santo, quando ele testificou em seu espírito de que eles são filhos de Deus, conforme lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 16, que nos diz mais uma vez: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E por isso, tendo o testemunho do Espírito Santo interno dado ao nosso coração, confirmado pela palavra de Deus, as Sagradas Escrituras que lemos, que estudamos, que compreendemos, nós temos a certeza de que estamos salvos em Jesus Cristo e somente em Jesus pela fé nele. Mas há também a posição número 4. Não é legal, mas ela existe. Há pessoas que não estão salvas. Elas não estão salvas, mas confiadamente acreditam que estão salvas. Esta é a pior posição. A pior posição é esta, de pessoas que não estão salvas, mas elas acreditam, elas acham que estão salvas, mas elas não cumpriram as exigências de Deus para serem redimidas. E elas permanecem em sua posição, achando que já têm Jesus, achando que já estão salvas, achando que não precisam se arrepender de seus pecados porque já fizeram isso, pensam que já fizeram isso, e elas permanecem embrutecidas. Elas permanecem até muitas vezes frequentando a igreja, mas elas permanecem mortas, cegas em seus delitos e pecados. Meus queridos, tais pessoas têm certeza da salvação sem possuírem a salvação. E é algo muito triste. A segurança delas é falsa, a segurança delas é perigosa, a segurança dessas pessoas é trágica, porque o fim destas pessoas é o fogo do inferno, se elas não se arrependerem antes de morrer, antes de, portanto, partir para a eternidade. Visto ser possível nutrir uma falsa certeza de salvação, como podemos saber se estamos no grupo 3 ou no grupo 4? Como nós podemos saber em que grupo de fato estamos? No grupo dos salvos e que de fato sabem que estão salvos e estão firmados na palavra de Deus? Ou estamos no grupo dos que pensam, acham, têm certeza de que estão salvos, mas não estão salvos e, portanto, têm uma falsa segurança? Como diferenciar isto? Meus irmãos, a maneira mais fácil de nutrir uma falsa certeza de salvação é formar uma falsa doutrina de salvação. Por exemplo, se uma pessoa defende a visão universalista da salvação, ela pode raciocinar assim: todas as pessoas são salvas. Eu sou uma pessoa, portanto, eu estou salvo. A opção, eu digo, não é opção, é a posição universalista, é a corrente de pensamento que diz que todas as pessoas serão salvas. Todas as pessoas, os ateus, os perversos, os maus, os assassinos, os estupradores, os criminosos, os corruptos, todos, sem arrependimento ou com arrependimento, não importa como as pessoas viverem suas vidas, não importa. No final, todo mundo vai ser salvo. Então, essa é a visão universalista, não é a visão bíblica, não é a visão da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que somente os que creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, somente estes que creem em Cristo e recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, somente estes herdarão a vida eterna. Somente estes
serão salvos. Somente estes que, pela fé em Cristo, abraçam a redenção, a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, a vida de obediência de Cristo, a morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição ao terceiro dia dentre os mortos. Somente estas pessoas que abraçam a Jesus, que recebem a Jesus, e somente Ele, como seu único e suficiente Salvador, somente estas pessoas é que terão a vida eterna. As outras pessoas que não reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador, elas nunca irão para o céu, mas para o fogo do inferno. Não importa se elas foram assassinas e cometeram crimes hediondos e terríveis, ou se elas foram boas pessoas, honestas, moralmente adequadas e fizeram boas obras. Mas se não tem Cristo, com boas obras ou sem boas obras, elas irão para o inferno. Porque o que nos salva não são as nossas boas obras, mas a obra redentora que Jesus Cristo de Nazaré realizou na cruz do Calvário a nosso favor. É isto que nos salva, e não as nossas boas obras. E quero deixar claro, as nossas boas obras não nos salvam, mas elas são importantes para nós cristãos, para nós discípulos de Cristo. Nós devemos nos encher de boas obras, porque elas são evidência de que nós estamos em Cristo e de que nós somos discípulos de Cristo e de que nós seguimos a Jesus como Ele ordenou em seu Evangelho. Por isso, as boas obras são manifestação de gratidão, manifestação de obediência, manifestação de amor a Deus, manifestação de amor ao próximo, manifestação da graça de Deus e da salvação já que temos em Jesus, nosso Senhor. As boas obras não são para nos salvar, mas as boas obras são evidências de que já estamos salvos em Cristo Jesus. Infelizmente, há muitas pessoas que praticam boas obras, muitas boas obras boas mesmo, obras excelentes, mas estas pessoas elas não estão em Jesus. E porque elas não estão em Cristo, porque elas não creem em Jesus, porque elas não acreditam no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, elas estão perdidas, mortas, e portanto, quando morrerem, elas vão para o inferno, com todas as boas obras que elas praticam. É isso mesmo. Por isso que nós não devemos confiar em nossa obediência, não devemos confiar em nossas boas obras, mas devemos confiar somente na redenção, nas boas obras que Jesus realizou, na sua vida de obediência, na sua morte na cruz a nosso favor, como pagamento pelos nossos pecados, e na sua ressurreição de entre os mortos ao terceiro dia, para nos justificar de nossos pecados. Meus queridos, visto que esta doutrina equivocada da salvação universal, a certeza da pessoa, a certeza de salvação da pessoa não tem base bíblica, não tem base sólida. Outra maneira pela qual as pessoas garantem falsamente a si própria a sensação ou a certeza de salvação é acreditando que irão para o céu pela tentativa de viver uma vida boa. Já disse isso, não vão para o céu pelas boas obras, ninguém vai. Aqueles que pensam que estão vivendo uma vida suficientemente boa para satisfazer as exigências de Deus, do Deus santo e justo, estão simplesmente se iludindo e ao pensar que estarão salvos ou que são salvos pelas suas boas obras. Elas estão apenas se iludindo, perdendo tempo, porque elas não estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quanto às pessoas que têm uma sólida doutrina da salvação? Meus irmãos, ainda é possível que tenham uma falsa certeza? Meus irmãos, sim, é possível que uma pessoa que tem uma sólida doutrina da salvação, ela tenha uma falsa certeza da salvação. Uma pessoa pode crer que tem fé salvadora e que conhece o Evangelho, que já ouviu o Evangelho, que lê as Escrituras, mas sem realmente entender a fé salvadora. E por isso acha que está salva e que está segura em Cristo, quando na verdade ela ainda não creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela ainda não abraçou pela fé a Cristo e por causa disto ainda está perdida, ainda está morta em seus delitos e pecados, e o destino dela é o fogo do inferno. O teste para a certeza autêntica, o teste é duplo.
Por um lado, temos de examinar nosso próprio coração para ver se temos a verdadeira fé em Cristo Jesus. Para ver se realmente nós cremos somente em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ou se nós estamos crendo eu tenho Jesus, mas eu também tenho que ter as boas obras para ser salvo. Então, não, Jesus sozinho não é suficiente. Eu tenho Jesus. Jesus é o farol que me guia. Ele é o Salvador, é o farol que me guia, mas para eu de fato ser salvo, tenho que guardar os mandamentos. Se não guardar os mandamentos, não estou garantido. Então, se você pensa desta maneira, você está errado. Sua certeza de salvação é falsa. É preciso ver se temos ou não um amor genuíno por Cristo, na verdade, pelo Cristo da Bíblia. Se nós temos um amor verdadeiro, um amor genuíno pelo Jesus de Nazaré, que as Sagradas Escrituras nos revelam. O Jesus histórico, o Jesus verdadeiro, o Jesus da Palavra de Deus, o Jesus verdadeiro das Sagradas Escrituras. Pois sabemos que tal amor por ele seria impossível sem a regeneração. É necessário que nós tenhamos nosso coração regenerado, nascido de novo, para de fato termos amor por Jesus. E, tendo amor por Jesus, viver segundo o seu evangelho, segundo a sua palavra. Um segundo modo de verificarmos se nós estamos de fato salvos verdadeiramente é que nós temos que examinar o fruto da nossa fé. Examinar o fruto da nossa fé. Veja bem, não precisamos do fruto perfeito para termos certeza da fé. Na verdade, para termos certeza da salvação. Mas precisamos ter o fruto da fé. É preciso haver algumas evidências do fruto da obediência para que nossa profissão de fé tenha credibilidade. Você creu mesmo em Jesus Cristo? Você creu mesmo em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Então, quais são as evidências da sua fé salvadora? Uma das evidências é que quando nós de fato cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós reconhecemos que somos pecadores perdidos. Admitimos o nosso pecado. Uma segunda evidência que decorre do reconhecimento de seus pecados é confissão de pecados diante de Deus, diante dos homens, confissão de pecados e abandono do pecado. Então você reconhece que é um pecador perdido, você confessa seus pecados diante de Deus e dos homens, e você abandona seus pecados diante de Deus e dos homens. Você abandona seus pecados e você então pratica a palavra de Deus. Você obedece às Sagradas Escrituras. Você obedece à palavra de Deus. Vive em santificação. Vive em obediência à palavra de Deus, porque creu em Cristo Jesus. Creu em Cristo Jesus. Arrependeu-se de seus pecados, abandonou seus pecados e se converteu a Deus. Se converteu a Cristo. Entregou seu coração a Jesus. Entregou sua vida a Cristo, sua alma a Jesus. E pediu que Jesus viesse morar em seu coração, para que ele seja o teu único e suficiente Salvador de sua vida. É preciso, portanto, se não há nenhum fruto presente, então não há fé presente. Se não há arrependimento de pecados, se não há abandono de pecados, se não há obediência à palavra de Deus, não há fé salvadora. Não há fé genuína. Por isso, quando nós verdadeiramente cremos em Jesus e nós o recebemos e o abraçamos pela fé e somos verdadeiramente salvos em Cristo, nós frutificamos. Nos arrependemos de nossos pecados, abandonamos nossos pecados e vivemos agora em obediência à palavra de Deus, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja honrado e para que nossa vida seja transformada na imagem de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Onde se encontra a fé salvadora, o fruto da fé também se encontra presente. O fruto da fé, obediência à palavra de Deus. O fruto da fé, gratidão a Deus pela redenção em Cristo Jesus e ser feito discípulo, seguidor de Cristo, obediente à sua palavra.
Finalmente, buscamos também nossa certeza de salvação na palavra de Deus, por meio da qual o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus em Jesus, nosso Senhor, conforme o texto que lemos de Romanos, capítulo 8. O próprio Espírito testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos de Deus em Cristo. À medida que nós estamos lendo, examinando as Sagradas Escrituras, à medida que nós examinamos a palavra de Deus, as Escrituras, elas falam no nosso coração e, portanto, o Espírito Santo vai testificando em nosso coração a nossa filiação, a nossa adoção como filhos de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 João, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo João escreve, 1 João, escrita por João, o apóstolo João escreve no capítulo 5, versículo 13, o seguinte: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Todos, pois, quantos creram no nome de Cristo Jesus, o Filho de Deus, têm, tempo presente, têm agora já a salvação, a vida eterna, o perdão dos pecados. O apóstolo João mesmo, no Evangelho, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, o apóstolo João, ele nos diz algo também importante e precioso para nós, quando ele nos afirma: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os que creem no nome de Cristo recebem de Deus o poder de ser transformado em filho de Deus, por adoção. São feitos filhos de Deus, são perdoados, são regenerados, nascem, portanto, de novo, são ressuscitados espiritualmente e vivem agora uma vida para Deus, pela fé. Porque o Espírito Santo os regenera, os justifica e os santifica. Agora, com a certeza da salvação em Jesus Cristo, nós devemos andar em obediência à sua palavra para sermos diariamente, continuamente, transformados de glória em glória na imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que Deus seja glorificado por meio de nossa vida cotidiana e, Deus sendo glorificado em nossa vida, nós possamos andar em novidade de vida para a glória de Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, que os queridos e todos nós possamos não apenas ter certeza da nossa salvação, mas que a certeza da nossa salvação nos conduza à obediência, nos conduza à gratidão, nos conduza à santificação para a glória de Deus e para o nosso próprio bem, em nome de Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Vamos à presença do Senhor e Salvador Jesus. Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado pela graça do Senhor para conosco, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos amparado, nos sustentado, nos concedido graça e favor. Toma-nos em Tuas mãos, usa de compaixão para conosco, usa de misericórdia para com as nossas vidas e vem dar a cada um de nós Teu favor, Tua graça e Tua bondade. Olha, bendito Deus, para as nossas igrejas espalhadas na face da terra, especialmente aqui em Pernambuco. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, nos dê Teu favor, para que possamos retornar às nossas atividades de cultos presenciais em segurança, para a glória do nome de Jesus, nosso Senhor. Te pedimos que o Senhor opere no coração de cada um de nossos irmãos que viram e que estão vendo e que verão esta mensagem, esse estudo. Que o Teu Espírito esteja concedendo a Tua graça bendita e o entendimento, a compreensão desse estudo. É o que nós rogamos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus. Tira as dúvidas do Teu povo, dá-lhes a certeza da redenção em Jesus Cristo, nosso Senhor. Também te peço que o Senhor esteja agindo na mente dos cientistas. Traz, Senhor Deus, a cura para esta doença, o coronavírus.
o Covid-19. Traz, Senhor Deus, uma vacina, um remédio eficiente para que possamos voltar com segurança para as nossas atividades culticas presenciais, entre outras, mundo afora. Ao que nós pedimos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, pela graça de Jesus, nós estamos encerrando, portanto, nosso estudo de hoje e peço que você possa fazer a sua inscrição em nosso canal PR Ipsi Joás Luciano Almeida, aqui no YouTube, que você possa se inscrever e também clicar lá no sininho para você receber as notificações quando a gente enviar novas mensagens, novos estudos para o canal. Que Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus, nosso Senhor.